Leila Saraiva, chega mais, mulher. Que bom que você está aqui, tudo bem? Bom dia, tudo certo. Já chegou sorrindo, já gostei. Legal, Tá muito tudo bem. certo. Leila Saraiva, ela é de Brasília, como eu agora. Estou morando aqui em Brasília. Ela foi uma militante, uma das líderes do movimento Passe Livre no Distrito Federal durante as jornadas de 2013, mas integrou o movimento Passe Livre desde a adolescência. Em 2013, ela tinha 25 anos de idade, foi uma das líderes, uma das ativistas do movimento Passe Livre e dedicou a sua trajetória acadêmica a refletir sobre esse movimento. Ela é mestre e doutoranda em antropologia pela UNB, aqui de Brasília. A dissertação de mestrado dela virou um livro. Livre, um livro. Não teve flores. Crônicas etnográficas do movimento Passe Livre do Distrito Federal, e este é um tema que atravessa a sua formação acadêmica. Leila, muito obrigado por ter aceito o convite. Legal que você está aqui. Obrigada, Mauro. Super bom estar aqui com vocês também. Então, a gente fez... Bom, espera lá, calma lá. Fala do Lula. O que você está assistindo a Lula? Como é que você estava vendo essa conversa dele? Quero ouvir você. Nossa, falar do Lula é só para me complicar, né, Mauro? Aqui. Não, olha, bem, eu não tenho o que dizer. Eu estava aqui concordando com você, falando como ele é um gênio ali da comunicação também, né? Ali. E, enfim, particularmente para além de fazer essa análise aí da comunicação. E, enfim, a gente vai conversar um pouco, né? As minhas perspectivas políticas, elas estão pensadas um pouco para além, né? Diferente da institucionalidade e tal. Mas, olha, depois de 4 anos de Bolsonaro, é um alívio gigantesco ouvir um presidente que é tipo uma pessoa, né? Para começar, assim, que fala de gente, que fala com a gente, assim, só isso de ter essa mínima possibilidade da gente conversar, né? Nesse plano, sem estar sendo... enfim, vítima do genocídio continuamente, que era o que a gente viveu por 4 anos, já me dá um grande alívio, né? Legal. Daqui a pouquinho a gente volta, a gente interrompe, tá, Leila? Se você não se importar, em algum momento dá uma paradinha para ouvir um pouquinho mais do Lula, mas quero conversar com você. Semana passada, fiz uma série aqui, que no final de semana a gente consolidou com os recortes, de debates ao redor dessa coisa, né? Todo mundo fez o balanço dos 10 anos das jornadas de junho. E achei muito interessante, sabe, Leila, que nos diálogos feitos aqui no nosso Fórum Café, apareceu algo inesperado até, que é a esquerda tradicional, a esquerda conservadora, a esquerda institucional, tem um olhar desconfiado, negativo, né, de condenação para o movimento Passe Livre e para as jornadas de junho. Sempre foi uma coisa que me intrigou, sabe? Que meus filhos participaram das jornadas de junho. Eu cheguei para a rua, na época estava adoentado, não consegui participar de tudo. A liderança do movimento Passe Livre em São Paulo nasceu dentro do Colégio Equipe, que é o colégio onde eles estudavam, que eram os colegas dele. Eles eram um pouquinho mais velhos já, mas eram os meninos e meninas que estavam lá no ensino médio, que foram os líderes. E a conversa da esquerda é irresponsáveis, né, manipulados pela CIA, por causa de 20 centavos. Essa conversa da esquerda aí, né, essa esquerda machista, engravatada e institucionalizada. E aí, semana passada, veio o Gilberto Maringoni aqui. E o Maringoni falou, acho que as pessoas da esquerda desconhecem que nesse Brasil você teve grandes explosões populares por 20 centavos, vamos dizer assim, o valor não é exatamente esse, mas ao longo de toda a história. A questão da mobilidade urbana é um tema explosivo no Brasil e na América Latina. E o Antônio Martins, do Outras Palavras, trouxe uma perspectiva adicional. Falou, olha, existiu um impulso de desejo de mais, de reivindicação em 2013. E a esquerda, em vez de se apropriar, ou de estimular, tornou isso uma condenação para toda uma geração que devia estar hoje no comando do Estado, no comando das ações de governo, no comando dos partidos de esquerda. Eu sei que você estudou muito, muito mesmo 2003, então hoje eu queria te ouvir. Mauro, eu não tenho essa surpresa que você teve, né? Assim, talvez porque façam 10 anos que eu escuto acusações, né, de
que tinha recebido dinheiro da CIA, enfim, já fui supostamente financiada, né, como todos nós do Movimento Passe Livre, por várias pessoas. A gente brinca que estamos fazendo dívida aí há muitos anos esperando esse dinheiro chegar, nunca chegou, né? Mas as acusações são as mais diversas, né? Inclusive isso, o financiamento da CIA ou do Jorge Soros, enfim, depende mais do acusador do que da gente, basicamente. Então eu não me surpreendo muito, e eu não me surpreendo não só pela minha própria experiência como militante e também como pesquisadora, mas também, Mauro, porque, na verdade, eu acho que a gente tem um problema de análise da história do Brasil que também se reflete em 2013. A gente tem uma visão da história do Brasil que é muito constituída com base essa ideia de que o Brasil é um país harmonioso e pacífico e sem revoltas populares de fato, que ela perpassa lá desde sempre, né? Assim, a gente tem o que eu tenho falado isso, né? Uma visão política do Brasil, inclusive freiriana, não no sentido de Paulo Freire, mas no sentido de Gilberto Freire, né? Como se existisse aí uma conciliação, como se as coisas tivessem sempre acontecido, e o povo, né, essa entidade que pode ser milhares de coisas, sempre está meio alheio ao que está acontecendo nas instituições, né? Então, essa é a história que a gente conta, por exemplo, sobre a independência, essa é a história que a gente conta sobre a abolição da escravidão, essa é a história que a gente conta também sobre a República, né? Então, tudo foi uma sucessão de movimentos das elites, porque as formas como o povo, com essas milhões de formas que se pode adquirir, né, se manifesta, não está necessariamente conectado com as disputas que estão acontecendo acima nas instituições. E então a gente fica eternamente negando as rebeliões, né? A gente tem esse mito de que o povo brasileiro aceitou tudo pacificamente, assistiu à Declaração da República, como é que chama o livro do José Murilo de Carvalho? Esqueci agora o termo que ele usa, mas é isso, né? A gente assistiu tudo pacífico e sem prestar atenção enquanto as elites se movimentavam. Essa leitura, ela volta para 2013, porque não reconhece em 2013 um tipo de política, né, que está necessariamente pautado pela disputa da institucionalidade. Então, ali é necessariamente confuso, difuso, sem organização, a causa é menor e não estão prestando atenção nas verdadeiras consequências dos atos, sabe? Então, acho que é um problema mais profundo do que uma leitura específica só sobre o que acontece em 2013, né? É um problema de como a gente concebe a política, em última instância, como que a gente vê os conflitos constituintes do país e como que a gente maneja eles, né? Para além de colá-los simplesmente nessa escala do Estado. O José Murilo, acho que é a construção da ordem, é isso? Não, é um outro, é um que é exatamente sobre a proclamação da República. Eu citei esse texto, o título do livro é isso que eu estava, era o termo que eu queria me referir, mas agora me fugiu. Esse aqui, os bestializados, o Rio de Janeiro é a República. Os bestializados, exatamente. Esse é o lugar do povo, em boa parte da historiografia e, né, do Brasil, e também numa própria percepção da esquerda, né, que coloca a gente como os bestializados, e o que verdadeiramente está acontecendo, o que move a política, está ali, né, apenas nos palácios. Sim. É interessante isso que você traz, muito legal mesmo, porque, assim, a própria esquerda desconhece a história do povo brasileiro, né? Por exemplo, eu pergunto para você que está em casa, exceto os paraenses e as paraenses, bom, mas vale para eles também. Você sabia que durante 5 anos houve um governo popular em Belém do Pará? Pois é, a Revolução dos Cabanos. A Revolução dos Cabanos. Cabanos, sabe por que chamava cabano? Porque eles eram que nem o sem-teto de agora. Eles moravam em cabanas lá em Belém do Pará. Então, entre 1835 e 1840, na verdade, eles não controlaram Belém esse tempo todo, foi um período mais curto, mas houve uma revolução sangrenta, milhares de mortos na repressão depois, lá em Belém do Pará. Proclamação da República, você fez menção à Proclamação da República. A esquerda ainda hoje bebe com a lente elitista dos sertões de Euclides da Cunha. O olhar para Canudos. Canudos foi uma rebelião popular. 25 mil mortos pelo exército da República que nasceu lá. E essa ideia dos bestializados era exatamente essa. Então, a história brasileira é uma história atravessada por rebeliões, né, Leila?
Exato, exato. 2013 é mais uma delas. E 2013 foi uma dessas rebeliões? 2013 foi uma dessas rebeliões? Sem dúvida, com certeza. Uma rebelião que traz muitos elementos, complexidades, né? Assim, eu acho que uma das coisas que faz justamente, né, esse olhar que não enxerga historicamente, né, a história do povo brasileiro, de fato, como atuante. Eu fico brincando, Mauro, que a gente fala, né, que beleza, se a gente for partir do pressuposto marxista, né, de que a história se faz na luta de classes, tem análises marxistas ou progressistas de esquerda que elas ficam pensando muito na classe e esquecem da parte da luta, né? Assim, é muito foco ali, né, nos movimentos que estão acontecendo, principalmente, inclusive, dentro das elites. Desculpa te interromper, mas já te interrompendo só para comunicar que acabou a live do presidente, tá? Durou 31 minutos, então não vamos mostrar mais trechinho nenhum, tá aí 31 minutos. Você já tem ela para ver a hora que quiser na própria Fórum TV. Depois a gente vai ter reportagens no Portal Fórum, amanhã conto mais detalhes sobre a live. Então, 2013, rebelião. Isso. Como eu estava dizendo, Mauro, é isso. Eu fico brincando que tem muita gente que fala muito de classe e pouco de luta, né? Focou nessa parte da luta de classe, esqueceu a parte da luta, só vê movimento de elite o tempo todo, alianças entre X e Y, e esquece o que está acontecendo. E não analisa, né, essa coisa nessas outras gramaturas que são o que está acontecendo ali no processo da rua, de fato, né? E 2013 foi uma dessas rebeliões, foi uma rebelião né, com muitas complexidades, né? Eu acho que também a ideia, assim, no meu trabalho ou na minha própria militância, não passa por ficar aqui fazendo uma história bonita das rebeliões, simplesmente, né? As rebeliões são contraditórias, elas têm várias dimensões diferentes, elas têm muitos aspectos, e a gente tem muita coisa para pensar, né? Enquanto MPL, enquanto movimento autonomista, a partir do que aconteceu em 2013. Mas eu não tenho dúvida que sim, 2013 se inscreve na história de rebeliões do povo brasileiro e, como muitas delas, com ferramentas muitas vezes não reconhecidas por quem só consegue enxergar a política na política institucional. A Renata Rodrigues assim, Mauro, vocês podiam fazer programa sobre a história do Brasil contada sem a elite, seria maravilhoso. Renata, é o seguinte, eu fundei e sou um dos que sustenta hoje, uma das que sustenta hoje o canal Paz e Bem, canal de espiritualidade. É só ir no YouTube digitar canal Paz e Bem. Lá nós fizemos um curso com mais de 60 aulas sobre a história do povo brasileiro, a história das rebeliões do povo brasileiro. Foi um curso fundamental para o nosso. Nós começamos com um curso sobre o Belo Monte, de Antônio Conselheiro, Canudos, e depois esse curso falamos da cabanagem, falamos da sabinada, falamos das revoluções na Bahia. Esse curso foi um curso que o presidente Lula assistiu integralmente quando estava na cadeia. Fizemos em 2019. Foi bem interessante o nosso diálogo com ele. É só ir lá, você vai ver o nosso curso sobre a história do Brasil. Uma questão, Leila. Vocês não só eram agentes da CIA, como foram instrumentalizados pela extrema-direita, como se colocaram a serviço da extrema-direita. O Marcelo Zorzi traz aqui uma questão que eu imagino que você deve ter respondido 385 mil vezes. Vocês não acham que foram instrumentalizados pela extrema-direita? Por que vocês se calaram quando perderam o controle da situação? Conta essa história. Como é que foi? Você que viveu ali e que liderou um movimento em Brasília. Depois nós vamos falar sobre o movimento em Brasília. Beleza. Bem, assim, primeiro, eu acho que a gente precisa fazer uma análise do que aconteceu em um dado momento, de fato, de 2013, né? Assim, isso se dá bem, mas eu acho que tem um pressuposto dessa análise que é o seguinte, que é muito importante. A gente não pode fazer a análise de 2013, de todos os processos de 2013, focando apenas na experiência de São Paulo, certo? E a gente não pode pensar, porque o que acontece geralmente nessa narrativa é muito focado em São Paulo, justamente, né? Um processo, inclusive, onde o movimento Passe Livre apareceu, talvez principalmente como essa figura, né, mais de liderança e tal dos processos, acho que é muito São Paulo. O Brasil, gente, aconteceram milhares de coisas em 2013, inclusive uma das coisas que eu gosto sempre é que a gente agora não está falando de junho, a gente está falando de 2013, porque, por exemplo, começa em Porto Alegre em janeiro, né? A gente tem uma longa revolta ali contra o aumento da passagem em Porto Alegre, depois a gente tem Goiânia, ao mesmo tempo várias outras coisas estão acontecendo em várias cidades do Nordeste, enfim, a gente tem um processo que é muito mais diverso. Só para a gente entender isso, porque geralmente, e essa pergunta é muito diretamente sobre o processo de São Paulo, porque vocês perderam o controle e saíram da rua.
né? Assim, o Movimento Passe Livre São Paulo, depois de conquistar o reajuste, né, a queda do aumento, decidiu, de fato, ao ver, inclusive que as ruas estavam meio caóticas, decidiu sair das ruas. Eu preciso dizer que a minha análise é que, e já era minha análise na época, inclusive, porque essa decisão, como vocês podem imaginar, não foi fácil de ser tomada, nem dentro do próprio coletivo de São Paulo, é que esse foi um equívoco, porque eu acho que a rua não se abandona, a rua se disputa, principalmente dentro de um processo que foi, né, detonado pelo aumento de passagem. Isso foi um debate longo, o coletivo de São Paulo decidiu por isso, e hoje, até onde eu sei, boa parte dos seus integrantes fazem uma avaliação parecida com a minha, que foi um equívoco, de fato, ter saído das ruas naquela época, ao invés de ter insistido. Mas isso aconteceu em São Paulo. No mesmo dia que o Movimento Passe Livre estava declarando, né, percebeu que a direita, que tinham grupos organizados de direita, que é o dia 20 de junho, em São Paulo, o pessoal do Rio de Janeiro espantou o caveirão das ruas. Assim, né, só para a gente tentar entender, né, assim, que os processos eles são muito mais diversos e óbvio, né, que a gente teve um processo ali midiático, porque a gente fica falando da presença da extrema-direita na rua, e a gente também tem que entender o que foi o processo, né, da mídia, que fez o seguinte, né? Primeiro começou batendo na gente, né? Como sempre, essa é a nossa história em relação com a mídia. Não à toa, sempre houve muita hostilidade, inclusive, com a mídia corporativa, né? Que foi como a gente sempre chamou. O Movimento Passe Livre Brasília, por exemplo, não dava entrevista. A gente entregava carta, né? Isso sempre aconteceu aqui no DF, até muito, né? A gente foi mudando as nossas estratégias de comunicação com o tempo, mas a desconfiança era muito grande e ela era absolutamente recíproca. Então, a gente também tem um movimento da mídia de mudar de posição a partir de um dado momento, né? Assim, que dizem que é especialmente, né, essa mudança da cobertura, ela começa muito no dia 17 de junho, a partir das manifestações de São Paulo, e isso também é um reposicionamento ali das elites para tentar capturar o que era 2013, sempre baseado, inclusive, numa separação entre um bom e um mau manifestante. Desculpa, Mauro. Não, imagina, eu estou aqui, assim, fervilhando com as tuas reflexões. Deixa eu te perguntar uma coisa. Diga. E os partidos? Porque me parece, assim, meu olhar, que eu vi, o PT, desde o começo, olhou com desconfiança para aquela mobilização. Né? O fato do Haddad ser prefeito em São Paulo e a Dilma ser presidenta do Brasil fez com que o PT olhasse com desconfiança. Meus filhos foram nas primeiras manifestações, eu fui numa das primeiras. Existe uma ideia, é verdadeira, de que houve uma ordem para que os partidos não levassem suas bandeiras? Eu não vi bandeira do PT nem na primeira manifestação. O PT não se colocou nas manifestações como o partido colocou-se. Bem, eu vou começar do começo e depois vou chegar na parte uma das maiores polêmicas, que é a história das bandeiras, né? Assim, mas vamos começar do começo. O Movimento Passe Livre surge em 2004, ou seja, a gente já é um movimento que emerge dentro de um contexto de governos progressistas e petistas, certo? E eu não acho que isso é à toa, né? Óbvio que a história do autonomismo é muito mais longa, mas ela também vem, né, a partir, enfim, a gente poderia pensar em 1000 movimentos inaugurais, movimento zapatista, movimento antiglobalização, etc., mas pensando especificamente no contexto brasileiro, o fato de ter emergido um movimento como o Movimento Passe Livre, eu acho difícil que pudesse ter sido em outro contexto, senão num governo progressista. Por quê? Ele parte da ideia de que essa forma de fazer política de conciliação institucional que os governos de esquerdas propuseram e seguiram não era suficiente. Que ele parte da crítica de uma burocracia feita, né, da burocratização da política pelos partidos, pelas entidades estudantis tradicionais, tanto que o nosso momento marcador do início do MPL é 2003, com a revolta do Buzu em Salvador, 10 anos antes de 2013, veja, que foi uma revolta contra o aumento de passagens e que teve entre sua grande questão justamente a forma diferenciada de fazer uma manifestação. Rechaço às instituições tradicionais que negociavam em cima dos estudantes, apesar da pauta, e a possibilidade de construir uma manifestação que não era necessariamente guiada por essas organizações partidárias, centralizadas, que pensava a política de outras formas, dito em outra palavra. Então, essa relação com estruturas clássicas, digamos, ou burocratizadas da esquerda, sempre foi uma relação tensa,
porque o movimento emerge não só com uma pauta que era um pouco desconsiderada pela esquerda, mas com uma forma de fazer política que era contrária a isso, né? Então, por exemplo, aqui, e aí voltando para o tema das bandeiras, aqui no Distrito Federal, desde as primeiras manifestações do MPL, estou falando de 2004, 2005, a gente sempre teve esse combinado. E no começo dava muita briga com os partidos e depois não dava mais tanto, que era, a manifestação do movimento a gente organiza, a gente passa a nossa vida passando em escola, fazendo agitação, entregando panfleto para depois chegar uma pessoa de um partido que não fez nada, sabe? Levantar 5 bandeiras do partido, sair na foto da mídia dizendo que foram eles que organizaram e mais do que isso, se colocando como negociadores com os poderes públicos, muitas vezes, acima da pauta em negociação de outras coisas. Então, essa relação, né, com as bandeiras, ela sai daí, sabe? Assim, ela vem de, a gente tinha esse dito aqui no DF, pode levantar a bandeira da luta, não pode levantar a bandeira do partido. Então é isso, sempre foi. Quer levar uma faixa do PT lá pela tarifa zero, pelo passe livre estudantil? Vem, tamo junto, né? Assim, mas daí para ficar levantando bandeira do partido para se colocar como negociador, né, e realizar essa captura burocrática do movimento, não dá. Isso não é só em relação ao PT, em relação aos partidos. Não, em relação a todos os partidos, a entidades estudantis clássicas, né? Assim, sempre foi isso, sindicatos. Assim, foi uma questão de botar a luta na frente das organizações, né? Botar a pauta na frente das organizações. Isso tem complicações, gente? Claro que tem. Eu não estou aqui simplesmente falando, e deu tudo certo e era só isso. Porque o que a gente viu em 2013, de fato, em alguns lugares, foi isso ser levado para um outro, isso abrir uma brecha, digamos, né, que foi levado para um outro patamar muito diferente. E aí, em 2013, inclusive, nós do Movimento Passe Livre estávamos nos colocando a favor de levantar as bandeiras, né? Viramos o jogo e falando, não, peraí, né, assim, vamos se reorganizar aqui no Distrito Federal. A gente defendeu, quem estava defendendo militante que estava apanhando de direita éramos nós, inclusive, né? Assim, militante de partido. Então, é óbvio que isso tem uma complicação, só que eu acho que ela não pode ser transposta sem pensar a crítica da política institucional, da lógica de captura, sabe? Que aí só vira assim, pediu para baixar a bandeira é igual a fascismo. Se a gente não fizer a autocrítica de como os partidos se relacionam com o movimento também, a gente só vai ficar nesse vai e vem sem conseguir aprofundar um pouco e avançar, inclusive, essa relação. Você fez referência ao movimento autonomista. O que é o autonomismo? Ixi, talvez essa seja a pergunta mais difícil. Bem, o autonomismo, na verdade, é um movimento que surge, inclusive, é porque tem milhares de origens possíveis para a gente falar, né? Assim, mas é um movimento que é, de alguma forma, uma mistura, digamos, entre referências anarquistas e referências marxistas libertárias, né, conselhistas e tudo mais. Tem muito a ver, né? Esse termo, ele tem muito a ver, inclusive, com um debate europeu, né, assim, que justamente do processo conselhista na Itália. São basicamente esse termo ele acaba juntando em si muito dessa coisa tanto de um anarquismo como de um marxismo dissidente, né, tipo contra que viram na captura burocrática das lutas. E aí pensando aqui, né, no que aconteceu com a União Soviética e enfim, semelhantes, como um dos grandes problemas, uma das grandes causas das nossas derrotas na luta, né? Então, o que o autonomismo faz é meio que juntar nesse guarda-chuva as pessoas, movimentos e militantes que ficaram tentando pensar como que a gente faz da luta fora das estruturas burocráticas, né? Retoma ideias de conselhos, retoma a ideia de ação direta, de autogestão. Eu não vou entrar muito nas referências teóricas, né? Assim, porque eu acho que até porque esse termo dentro da nossa militância ele é usado dessa forma um pouco fluida, mas que é justamente tentar pensar a política para além da captura burocrática do Estado, sempre dentro de uma perspectiva de esquerda, né? O autonomismo é de esquerda, isso aí é só para não deixar nenhuma dúvida, para se é que alguém ainda tem. Essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Então, esta ideia de que o MPL e os jovens, como você, que estavam à frente do movimento na época, de uma maneira ou de outra, ou eram de extrema direita, ou eram da CIA, ou foram capturadas e capturados pela direita, é falsa. Porque, de fato, eu não me lembro de nenhum desses jovens que lideraram o MPL lá em São Paulo
deles terem ido para o MBL, ou eles terem ido para os partidos de extrema-direita, ou eles virarem líderes na ascensão do bolsonarismo. Acho que havia uma... Conta, não fala. Tem nem como, Mauro, assim, na verdade a gente estava, inclusive continuamos, passamos esses 4 anos enfrentando o governo Bolsonaro, né, talvez, como toda a esquerda, com dificuldades de construir grandes mobilizações, né? Assim, isso não é, inclusive, um problema só que o movimento Passe Livre enfrenta, mas um problema que nós todos enfrentamos nos últimos 4 anos. Participamos das mobilizações contra os golpes, estivemos na rua contra a PEC do fim do mundo. Então, assim, né? Os destinos que nós tomamos foram coerentes com a nossa história e são, né? O movimento Passe Livre ainda existe e tudo mais, né? Só para a gente também não falar do MPL só no passado. Não tem, sem dúvida, a gente não pode, né, nesse caso, por exemplo, comparar o MPL com o MBL totalmente culpar a vítima, né? Assim, o que aconteceu ali foi um nítido processo de tentativa de captura, uma mimese, né? Assim, o que eles fizeram com a gente foi uma tentativa de mimetizar o que a gente tinha a partir da ideia de direita, né? E é isso, nunca foram antipartidários, nunca foram movimento social, sempre tiveram pretensão, né, de cargos eletivos e tal, que é outra coisa que você também não vai ver dentro das fileiras do MPL. Nem a gente foi, né, nem financiado pela CIA, nem foi pro MBL, nem apoiou o Bolsonaro, essas são as acusações bem absurdas, e nem a gente foi se eleger a nada. Assim, a gente também não entrou, porque de fato a proposta política do movimento Passe Livre, e aí eu vi alguém ali falando de antipolítica, etc. Eu insisto, isso é bem o meu tema da minha dissertação, né? Que na visão do movimento Passe Livre, o que é antipolítico é a separação das pessoas das possibilidades de decidirem a sua vida. Ou seja, quem faz antipolítica pra gente é o Estado. A gente está fazendo política de outra forma. Opa, vai lá. Explica direito aí. O que vocês consideram antipolítica? Bem, assim, né? Isso é uma elaboração que eu faço na minha dissertação de mestrado, em consonância com o trabalho etnográfico do MPL. O que eu digo, e aí é óbvio que isso tem uma perspectiva da antropologia, né? Na antropologia, o que a gente está pensando é entender a perspectiva dos nossos interlocutores e elaborar junto. E o que eu digo é que, na visão do movimento Passe Livre, apesar de sermos sempre acusados de antipolítica, o que a gente está fazendo é política. Porque o que a gente vê a política é justamente a possibilidade das pessoas gerirem as suas próprias vidas e decidirem sobre os rumos das suas cidades, dos seus bairros e tudo mais. Ou seja, é uma política pautada na ideia de ação direta. E como a gente vê a política como a ação direta, o que o Estado faz é o contrário da ação direta, é a política pela mediação. Então, para a gente, na nossa perspectiva, é essa separação contínua das pessoas, da possibilidade das pessoas de definirem as suas próprias vidas, que se constitui enquanto a nossa antipolítica. Né? Então, eu só trouxe isso aqui porque, para a gente, não é antipolítico. E faria bem para vários setores do progressismo levar a sério o que a gente está construindo como política, inclusive para fazer o progressismo avançar à esquerda. Né? Não só, porque você não precisa ser autonomista que nem eu, sabe? Pode só levar a sério o que estava sendo dito em 2013 e essas outras formas de construção política para fazer aprofundar a possibilidade democrática que o progressismo pode trazer, sabe? Entendi. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu reconheço, uma pergunta meio idiota, mas assim, eu olho para a minha geração da luta contra a ditadura, de 77, 78, 79, 80, a gente teve um papel no movimento estudantil ali importante na derrubada da ditadura, e era diferente, né? Éramos basicamente, as lideranças do movimento eram lideranças vinculadas naquele momento a partidos de esquerda ou de sempre inspirados no marxismo, Partido Comunista, partidos de perfil trotskista, stalinista, enfim, organizações de esquerda clandestinas que se expressavam publicamente através das chamadas tendências estudantis, Liberdade de Luta, Caminhando, Refazendo e outras dessas organizações, aí meio semi-legais, todo mundo morrendo de medo da polícia o tempo inteiro, e que depois
houve uma tendência da maior parte desses agrupamentos de migrarem para a política institucional ou nos próprios partidos em que estavam. No caso, por exemplo, do PCB, do Partidão, como a gente chamava, o Partido Comunista, ou no PT. Desagou muita gente no PT. Esta geração foi importante para integrar os quadros dos governos do PT, tanto em nível municipal, num primeiro momento, ali já nos anos 80, quanto depois no governo Lula. E depois se espalhou pela academia, se espalhou, né, pelos sindicatos, né, pelos movimentos, de uma maneira geral. Claro, um monte de gente foi cuidar da sua vida pessoal e profundamente legítimo que assim seja, né? Foi cuidar da sua carreira, constituir família e tal. Sempre tem tudo de tudo. Né? Mas, de uma maneira geral, aquele movimento estudantil dos anos, final da virada dos anos 70 e início dos anos 80, desagou em boa medida no PT. O que é feita dessa liderança do MPL hoje, 10 anos depois? Bem, eu acho que está todo mundo, como eu disse, né? O movimento Passe Livre segue vivo aí, né? A gente continua atuando, inclusive estamos num momento bem curioso, que tem muito a ver também com as jornadas de junho, né? Em 2013 e antes, né? Considerando o movimento Passe Livre começa a defender a ideia de tarifa zero, que, aliás, é uma política que foi criada pela primeira vez no governo Erundina, ou seja, do PT, né? Assim, só para a gente fazer as devidas linhagens aí do que a gente está falando aqui. Mas quando a gente começa a defender tarifa zero, que eu acho que é lá para 2007, 2008 no movimento, a gente ouvia, como sempre, que era uma bandeira absolutamente maluca, impossível, nunca vai ser conquistada. Atualmente, a gente tem um movimento no Brasil de implementação de tarifa zero, que são mais de 74 municípios, são 74 municípios que implementaram tarifa zero no Brasil agora, até 2013. Sendo que a direita incorporou, o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, já está falando em tarifa zero. A direita incorporou, sim, e eu acho que isso tem a ver com isso também é resultado do interdito do que aconteceu em 2013, Mauro, porque assim, veja, por isso que eu fiz questão de dizer, uma política que surgiu no governo da Erundina. Ninguém vai me dizer que o governo da Erundina estava fazendo o jogo da direita, certo? Que é depois reivindicada, reformulada e repensada a partir de um movimento social que explode em mobilizações como 2013 e 10 anos depois está sendo implementada pela direita, né? Assim, por quê? Para refazer a ordem, né? Porque assim, a nossa proposta de tarifa zero não é continuar enriquecendo os empresários de transporte agora com o orçamento público ao invés de com a passagem, né? Assim, essa não é a nossa proposta. É modificar a estrutura, é pensar em gestão popular e tudo mais. Mas a direita está levando essa bandeira para salvar os empresários da própria crise e manter tudo como está. Né? Assim, é um caminho. Isso aí, para mim, é luta de classes. Né? Assim, as classes estão se movimentando e elas vão se reposicionando para, enfim, manter os seus benefícios no caso da burguesia e junto a essa aliança entre prefeituras de direita e empresários. Mas por que eu estou falando isso? Porque o fato da menorização da pauta do que aconteceu em 2013, de ficar dizendo, mas só por 20 centavos, etc., impediu uma parte da esquerda progressista de levar a sério o que se estava colocando ali como luta por ampliação de direitos. Né, assim, além de ser um argumento profundamente classista, porque eu vou te dizer que 20 centavos por dia não importa, só se você não pega ônibus, sabe? Só se para quem tem né, para quem é trabalhador e trabalhadora, sabe o tanto que importa, né? Assim, quando a catraca reaparece via aumento de passagem. Então, assim, eu acho que a gente tem esquecer, né, que se estava falando ali de acesso a direitos, implementação de políticas públicas que acessava, né, fazia o acesso a toda a cidade se modificar, fez a gente chegar nesse ponto aí que a tarifa zero vira uma certa possibilidade de conciliação entre poder público e empresariado de ônibus, né? Então, enfim, nós do MPL estamos lutando contra isso até hoje, né? Estamos tentando puxar a tarifa zero à esquerda, né? Como de onde ela nunca, na verdade, efetivamente saiu. E, enfim, e fazendo outra, eu não conheço ninguém, conheço pouquíssimas pessoas, Mauro, apesar da criminalização, dos inquéritos, etc., que levaram, né, que estavam ali dedicados, construindo as jornadas de 2013,
que não estão envolvidos em outras lutas agora, seja como como sindicato de professor, lembrei aqui do companheiro Ratão, do Rio de Janeiro, seja, enfim, pessoas que tiveram envolvidas de alguma forma com as ocupações das escolas em 2016, seja gente que está acompanhando o movimento indígena, né? A gente está aí em vários... seguimos na luta, mesmo quem não continua dentro do movimento Passe Livre. O Macaco Caolho te pergunta aqui, existem muitos partidários no MPL? Como é que é o MPL hoje no Brasil? Eu estou entendendo que ele está perguntando se tem muita gente de partido, é isso? Né? Pode ser, é verdade. Dá um raio-x para nós aí do MPL hoje. Bem, assim, primeiro dizer assim, né, sobre essa coisa do partido MPL, o MPL tem na sua carta de princípios a ideia de que a gente é apartidário, mas não antipartidário. Então, desde o início, com variações na cidade, sempre teve gente que era militante de partido e que era também do movimento Passe Livre. Só acho que isso é importante botar aqui, né, na roda, e parece que não, né? E vai variar muito os contextos de cada coletivo. O movimento Passe Livre aqui no DF sempre teve, por exemplo, muito punk, muita gente feminista, gente do movimento negro, sabe, assim, uma coisa meio que misturava essas várias referências, não tantas pessoas de partido. Mas em Florianópolis era outra coisa. Em Florianópolis o MPL surge ali como uma divisão da juventude do PT. Então, assim, tem muitas... As histórias são meio complexas, né? E hoje, a gente tem uns 5 coletivos funcionando aí na federação. Vou responder a Lá Zapatista aqui, quantas pessoas tem? Um monte. Né? Assim, é a pergunta que o Marcos sempre... Quantos zapatistas são? Não tingo. Vou falar igual, assim, não sei quantas pessoas exatamente tem, mas temos várias. E além de muita gente no próprio movimento, tem gente também que está atuando em outras organizações, né, que são, nesse processo da disputa da tarifa zero, por exemplo, que estão construindo, por exemplo, essa rede que a gente vai lançar agora, que é a Coalizão Mobilidade 000, que são várias organizações de vários perfis diferentes, disputando uma mobilidade que seja zero tarifa, zero mortes no trânsito e zero emissões de carbono. Né? Então, tem muitas redes aí também que estão se consolidando nessa pauta do direito à cidade pelo transporte. Você sabe que eu já entrevistei, deixa eu lembrar o nome dela, uma das principais líderes da mobilidade 000 aqui. Achei muito interessante o diálogo com ela. Puxa, como é que... A Anne Oviedo. Anne Oviedo, figuraça, assim, gostei muito da entrevista com ela. Estamos de voltar a conversar nesse movimento Mobilidade 000. Leila, estou conversando com a Leila. Só te aproveitar aqui para continuar fazendo o merchandising, que a gente vai fazer essa semana, começa hoje, o Seminário Internacional da Tarifa Zero, Transporte como Direito, Caminhos para a Tarifa Zero, aqui em Brasília, que também é organizado, né, pelo Movimento Passe Livre, pelo INESC, pelo IDEC e pela Fundação Rosa Luxemburgo, que vai estar acontecendo aqui em Brasília, enfim, depois eu vou te passar aí para você fazer a divulgação para a gente também, Mauro. Faça a divulgação e me chama que eu vou. Estou aqui em Brasília. Tá ótimo. Então, o Macaco Olho mais uma vez pergunta, o que é a mobilidade 000? Explica de novo? Explico. Mobilidade 000 é a ideia da gente conseguir construir uma mobilidade que seja zero emissões de carbono, zero acidentes no trânsito e tarifa zero. Então, essa junção dessas 3 pautas, né, e, enfim, que construíram a coalizão. Perfeito. E está aí pelo país inteiro. Eu entrevistei a Anne Oviedo, uma das principais estudiosas desse tema, né? A consultora, acho que ela é do INESC também lá. Não, ela é do IDEC. Hã? IDEC, Instituto do IDEC. Do IDEC, exatamente. Figuraça, assim. Gostei demais da entrevista com ela, assim como contigo também. Eu estou conversando com a... É isso aí, Leila Saraiva. Líderes do MPL, do movimento de 2013, existem, estão por aí, gente. Estão por aí. A Leila é uma dessas. Ela integrou o movimento Passe Livre no Distrito Federal desde 2004. Que idade você tinha em 2004? 17. 17, foi um pouquinho antes disso. Eu, com 15, entrei para o movimento estudantil com 16, na verdade, em 76. É a idade de sair para a luta mesmo. Talvez até um pouco antes, atualmente. Ela é mestre e doutoranda em antropologia pela UNB e o tema dela, que atravessa a vida de ativista e a vida acadêmica dela, é exatamente o movimento Passe Livre e a questão da mobilidade
urbana. Vou te fazer uma pergunta que não estava combinada. Bom, nenhuma pergunta estava combinada. Né? Pois é, eu ia falar, ué. Eu comecei entrevistando a Leila pelo WhatsApp, aí perguntei, que idade você tem agora? Ela falou, 35. Eu falei, e que idade você tinha em 2013? Ela tirou sarro da minha cara, gente, impressionante. Começamos assim. Essa tinha sido fácil. Aí prometi perguntas mais difíceis aqui, acho que estão tentando. Queria uma avaliação tua do governo Lula, desse Lula 3. Qual o teu olhar para o governo Lula 3? Eita, vamos lá. Olha, eu acho que a gente está num momento muito complicado, né? Assim, politicamente. Vejo, inclusive vou aproveitar para fazer esse cruzamento com 2013, né? Assim, de novo, eu acho que o fato de boa parte da esquerda ter interditado a possibilidade de revolta a partir dessas análises de que as ruas são sempre de direita, né? Assim, e como eu disse lá atrás, né? Para mim, da rua a gente não sai da rua, a gente disputa a rua, né? Que foi uma análise de um dos equívocos que eu vejo na estratégia que o MPL São Paulo adotou em 2013, inclusive, né? Mas acho que foi um problema ali. Eu acho que foi um problema. Eu acho. Já achava naquela época, quero dizer. Assim, mas, enfim, coletivo de São Paulo, no qual eu estava aqui no DF, né? Era outra coisa. Mas, enfim, foi um debate longo, eles avaliaram assim, enfim, foi a decisão do coletivo e acho que existe um certo até consenso de que isso foi um dos problemas, né? Assim, então eu acho que, mas a questão que eu quero dizer é essa. O interdito das ruas por parte da esquerda é um dos problemas do governo Lula. Porque se a gente está, veja, condenando qualquer possibilidade de revolta e luta por mais direitos, porque tudo pode ser fazer o jogo da direita. Se a gente teve esses movimentos, inclusive, que construíram essa tessitura, né, que inclusive resultou em 2013, foram altamente criminalizados, desconsiderados e etc. E a gente tem uma energia de revolta, aí sim, totalmente dissipada. Como que a gente faz, né? É o que a gente vê com o bolsonarismo. A gente vai entregar, acho que fica uma pergunta, a gente vai entregar a possibilidade de luta antissistema e de pensar a transformação no colo da direita, vai deixar lá? E aí, isso aqui eu vou dizer que quem está dizendo isso não sou só eu, né? É a própria Dilma, no prefácio lá, que inclusive me surpreendeu muito, no prefácio do livro lá da Boitempo, né? E aí, a gente vai deixar o antissistema na mão da direita? Eu acho que isso é um problema que vai dar muito pano para a manga dentro do governo Lula. E a gente precisa entender como que a gente consegue fazer as pautas avançarem, né, assim, dentro desse governo, de fato, né? Porque não adianta só a gente sair do bolsonarismo institucionalmente se não tem espaço para fazer nada diferente com o Congresso que a gente tem, com o orçamento, etc. Enfim, né? Teria várias outras coisas aí para vários outros fatores para pensar, mas eu acho que uma das coisas que é a partir de onde eu penso é como que a gente faz das mobilizações uma possibilidade, né, de fazerem as pautas de esquerda avançarem nesse governo. Eu acho que esse é um dos principais desafios. Se qualquer crítica está interditado, né, assim, é isso. Estou pensando aqui, por exemplo, no que aconteceu agora há pouco. Bancada do PT liberada para votar a urgência do marco temporal. Não tem como não criticar isso, sabe? Não tem como não criticar isso. E tanto as críticas... E aí, enfim, foram críticas aqui, tudo bem que eu estou falando de um ambiente muito específico, que é aquele Twitter lá, que também é uma maluquice em si mesmo, mas as críticas foram enfrentadas como vocês estão fazendo, o jogo da direita, a ministra Sônia... Enfim, até ataque racista contra a ministra Sônia Guajajara, a gente viu ali nessa defesa inquebrantável do que o PT tinha feito ali. Mas para dentro da estrutura do partido parece que surtiu efeito, né? Na bancada não foi liberada na hora da votação do marco temporal. Então é isso, se a gente ficar nessa de que qualquer crítica, qualquer mobilização, qualquer luta por direitos, ela é, no fim das contas, uma luta que é fazer o jogo da direita, gente, a gente nunca vai sair do lugar, e aí o governo Lula pode estar perdido, sabe? Assim, essa é a minha perspectiva. Eu não quero que esteja, assim, antes que alguém me chame de golpista, né, para variar, né, enfim, já ouvi isso muitas vezes, mas assim, não quero que esteja, quero que avance, não quero 4 anos de Bolsonaro de novo, né, foi genocídio, acho que não dá para ficar dizendo
me recuso a uma posição também que eu acho irresponsável e muito sentada na frente da lareira, de dizer que tanto faz quem está lá em cima. Por mais que a minha perspectiva de política seja para além da institucionalidade, eu não consigo dizer isso depois da quantidade de mortos, depois do que os povos indígenas enfrentaram, enfim, não tenho a menor condição, né? Assim, mas eu acho que a gente precisa conseguir construir a possibilidade de ir para a esquerda também nessas nossas forças, porque senão não vai, senão a gente vai continuar no colo do Lira, sabe? Legal. Eu não quero ficar no colo do Lira. Não quero também. Não quero chegar nem perto do Lira. Leila, adorei você. Vamos combinar o seguinte. Gostei muito. Não, quando eu conversei com a Leila, vou contar para vocês, fiz o primeiro contato com ela começou a escrever para mim, eu falei, nossa, eu não entendo nada do que você escreve escreve muito difícil, nossa, o pessoal não vai entender nada. Ela falou, não, calma. Foi ótimo, eu entendi tudo. Não, é porque... Não, mas eu quero me defender aqui, que foi assim, qual a sua perspectiva sobre 2013? A pessoa está escrevendo uma tese de antropologia sobre 2013. Quando vai escrever, tentar resumir a tese numa conversa de WhatsApp, óbvio que ia dar errado, né, Mauro? Mas eu não consigo falar assim que nem uma pessoa normal. E deu super certo, adorei a conversa. É a primeira de várias conversas com a Leila. Vamos falar bastante sobre... Não só 2013, falamos hoje de 2013, vamos falar sobre 2023, vamos falar 2024, 2025, perspectivas e a luta nas bases, a luta pelo transporte, a luta pela moradia, a luta pelos direitos dos povos indígenas, a luta política que acontece às vezes por fora das instituições tradicionais, mas está aí. É só abrir o olho e ver. Leila, obrigado, gostei demais de você. Valeu, Mauro. Pode me chamar que eu volto. Vou chamar. Tchau. Tchau.